Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Deise Lima, professora da disciplina Seminários de Metodologia Preparatório para o TCC e coordenadora pedagógica do curso de Especialização em Gestão Pública Municipal. Bom, nossa disciplina tem uma carga horária de 30 horas, distribuídas em 4 semanas. O que isso significa? Significa que é necessário uma maior dedicação e comprometimento com o desenvolvimento do trabalho e com a pesquisa. Essa é a segunda etapa da disciplina Seminário Preparatório para o TCC Metodologia. Se acharem necessário, revisitem a primeira etapa com vistas a auxiliá-los, pois lá disponibilizamos o material de leitura. Nesta segunda etapa, nortearemos sobre a escrita do TCC, abordando sobre a estrutura, resumo, introdução, organização e ideia geral do trabalho, cuidados com a escrita, plágio e apresentação final. Sugiro que utilizem um material de estilo acadêmico como livro de cabeceira neste período, pois ele apresenta detalhadamente como utilizar corretamente os principais elementos estruturantes de um trabalho científico. Vamos falar sobre avaliação? A nossa avaliação será processual, ou seja, ela vai levar em conta todo o percurso na disciplina, incluindo participação em um fórum de discussão e na entrega da atividade final. Na atividade escrita final, que é o artigo, você deverá entregar o trabalho conforme o modelo disponibilizado no espaço da disciplina no ambiente virtual de aprendizagem. Nesta segunda etapa da disciplina, vamos trabalhar os conteúdos que envolvem os elementos do TCC. Resumo. O resumo é o cartão de visita de qualquer trabalho. Nesse sentido, é importante estruturá-lo utilizando uma sequência de frases concisas e objetivas, usar o verbo na terceira pessoa do indicativo, não usar parágrafos, não incluir referências, abreviaturas, fórmulas ou equações. Evitar termos ou frases que não contenham informações relevantes. Evitar adjetivos, não emitir julgamentos de valor, críticas ou comentários pessoais. Introdução. A introdução é o primeiro tópico de um trabalho científico. É o encaminhamento do leitor para uma visão preliminar do assunto que será objeto da pesquisa. Expõe o que já foi publicado sobre o tema, destacando a relevância e o interesse da pesquisa desenvolvida. Traz informações para que o leitor compreenda e avalie o trabalho. Deve esclarecer as intenções do autor, os objetivos do estudo, enunciar o tema, o problema, sua hipótese, desenvolvimento de raciocínio que será adotado, definir e caracterizar o material, o sistema, o fenômeno que analisou e ainda justificar e embasar por que está realizando este estudo. Deve trazer citações bibliográficas. Na introdução, é possível, além de propor hipótese, tratar da metodologia usada quando precisa ser explicada ou justificada, antecipar resumidamente os principais resultados e conclusões do trabalho. Ainda na introdução, deve descrever de maneira clara e sucinta a finalidade da pesquisa, com especificação dos aspectos que serão abordados. Os objetivos orientarão a redação não só da metodologia, mas sobretudo dos resultados, da discussão e conclusão. Devem ser definidos de forma que facilite a leitura e permita uma avaliação fácil e rápida. Recomenda-se na redação utilizar os verbos no infinitivo. Para facilitar a redação do objetivo, algumas perguntas ajudam, tais como: qual a hipótese do trabalho? O que se pretende analisar? O que se propõe demonstrar? Revisão de literatura. A revisão da literatura é uma apresentação do histórico da evolução científica, do assunto abordado no trabalho, por citações e comentários da literatura considerada relevante na investigação científica. Existe a tendência de limitar apenas aos trabalhos mais importantes, mais diretamente ligados à pesquisa desenvolvida, dando-se ênfase ao que se publicou recentemente. Em um artigo científico, não é possível apresentar uma ampla revisão sobre o assunto. Deve-se citar os trabalhos mais significativos para colocar o leitor a par do assunto. Deve-se fazer a citação de trabalhos relevantes publicados sobre o assunto abordado, mencionando os pontos importantes dos trabalhos identificados. É importante que as ideias dos autores pesquisados sejam sempre indicadas pelas citações bibliográficas. Para a redação da revisão da literatura, podem ser feitas as perguntas: quem estudou o assunto? Quais foram as principais descobertas? Quais são as principais opiniões dos autores? Procedimentos metodológicos. É uma descrição detalhada do caminho que você percorrerá para executar o seu processo de pesquisa do trabalho.
ou seja, ela orienta em relação aos procedimentos para coleta e para análise de dados. Sendo assim, podemos dizer que a metodologia é essencial para dar norteamento à sua pesquisa. Os procedimentos metodológicos correspondem a todo o conjunto de tomada de decisões e ações quanto às escolhas das técnicas de pesquisa e método para o desenvolvimento de um trabalho científico. Discussão e resultados. Apresentar os resultados de maneira organizada e lógica, fornecer ao leitor as informações mais representativas, extrair os dados mais relevantes e essenciais dos resultados obtidos e apresentar em um quadro coerente do panorama identificado. Os resultados quantitativos devem ser apresentados através de tratamentos estatísticos. É comum o uso de figuras e tabelas para ilustrar os dados apresentados de maneira a facilitar a compreensão dos resultados obtidos. A discussão deve ser argumentativa, ter um caráter mais subjetivo. Pode apresentar os pontos a favor ou contra as ideias dos autores que estudaram o mesmo assunto. Pode-se também analisar, interpretar, criticar e comparar os resultados da sua pesquisa com os já existentes sobre o assunto na literatura citada, discutindo possíveis implicações, significados e razões para concordância ou discordância em relação a outros autores. A principal finalidade é mostrar as relações entre os fatos observados e demonstrar o significado dos resultados obtidos. Deve responder à pergunta: o que se pode concluir com os resultados? Considerações finais. A conclusão consiste na interpretação dos argumentos ou dos elementos mencionados no desenvolvimento do trabalho. Não admite nenhuma ideia, fato ou argumento novo. Deve ser breve, exata, concisa, ser decorrente da pesquisa, formulada para responder aos objetivos propostos no trabalho. A qualidade básica de todo trabalho científico é a objetividade. Portanto, são os fatos ou ideias apresentadas que levaram às conclusões apresentadas. Se o trabalho não for conclusivo, recomenda-se colocar nas considerações finais. Referências. As referências formam um conjunto de indicações precisas e minuciosas que permite a identificação de um documento citado no todo ou em parte durante o trabalho acadêmico científico. Uma referência deve fornecer os elementos fundamentais para a identificação e localização da obra citada: autoria, título, editora, ano, título da revista, informar o endereço eletrônico quando disponível. Todas as referências citadas no texto deverão estar listadas no capítulo de referências, seguindo as normas de acordo com a orientação dada pela universidade. Bom, espero que esta videoaula tenha motivado seu interesse pela escrita acadêmica. Ela será essencial para o seu sucesso ao final do curso. Nesta disciplina, a sua vivência profissional será um potencializador metodológico. Entendemos que este caminho será uma oportunidade de revisão das práticas acadêmicas com auxílio da equipe de orientadores à luz dos conteúdos e conceitos explorados teoricamente ao longo do componente curricular. Desejo a todos um excelente percurso, esperando que os estudos e atividades aqui desenvolvidos permitam-nos uma sólida apropriação de conteúdos em seus aspectos teóricos e práticos. Até breve!